Ontem nós tivemos a oportunidade de assistir no Palácio do Planalto um desses eventos que dá vontade de dizer que valeu a pena ter vivido para estar presente naquele ato. Eu confesso que muito raramente eu me sinto emocionado por um ato público, tanto quanto me senti ao ver a presidenta Dilma rodeada de todos os presidentes, desde a redemocratização, com exceção do nosso querido e saudoso Itamar Franco, criando a Comissão da Verdade. Claro que sempre vem para nós aquela ideia de que foram necessários tantos anos para que o Brasil iniciasse um processo que os outros países fizeram tão logo superaram o seu regime militar, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu na Grécia e em tantos outros países, como aconteceu na África do Sul. A gente fica pensando que demorou demais, mas isso não diminuiu a importância daquele evento. Eu até diria que talvez a espera tenha aumentado. Além disso, é preciso dizer que o Brasil tem que ter orgulho tanto da decisão tomada pela presidenta quanto pela qualidade daqueles que ela escolheu para serem os nossos representantes, os representantes do Brasil inteiro, nessa tarefa histórica de trazer para a vida a verdade que estava escondida. Não há um nome ali que a gente possa dizer que é revanchista, que vai querer perseguir alguém. Não há nenhum ali que a gente diga que vai querer encobrir fatos. Todos eles merecem o pleno respeito de quem quer tirar tudo o que cobre uma parte da história do Brasil e que não quer sair perseguindo aqueles que nós vamos descobrir que cometeram atos não apenas injustos, mas indignos do mínimo de sentimento de humanidade. Como se não bastasse o fato da reunião de todos os ex-presidentes juntos, numa demonstração forte de republicanismo, de respeito nas discordâncias, a decisão da presidenta de escolher aquelas pessoas, o orgulho brasileiro de ter pessoas daquele nível, daquele porte. Além disso, nós tivemos um discurso da presidenta que, de fato, é um discurso desses marcantes, que ficarão para a história do Brasil, daqueles que entrarão nos livros de antologia de discursos políticos. Essa foi uma noite, uma manhã, devo dizer, que quem esteve presente dificilmente vai esquecer que ali esteve, até mesmo pela demora de que ela acontecesse. É preciso insistir, como a gente sempre insistiu, eu próprio aqui, de que uma coisa é a anistia, outra coisa é a amnésia. Um país tem direito de dar anistia mesmo aos piores crimes, mas um país não tem direito de ter amnésia em relação à sua própria história. É um compromisso de cada país contar tudo de sua história. E aí, o Brasil precisa ainda contar algumas histórias que não estão plenamente contadas, embora não estejam escondidas. A história dos 3 séculos, senador Paim, da escravidão, não estão contados plenamente. Até por uma decisão tomada lá atrás, logo no começo da República, por Rui Barbosa, aquele que tem seu busto aqui, e numa decisão de um ponto de vista político muito sábia, mas de um ponto de vista de perspectiva histórica temerária, ele decidiu queimar a maior parte dos documentos relacionados ao tráfico e à venda e à vida dos escravos. Ele tinha uma preocupação corretíssima. Ele dizia, se deixarmos esses documentos guardados, aonde está dito quem comprou qual escravo, esses compradores vão querer receber uma indenização ao longo de 5, 10, 20 anos. Ele pensava até mais, e é capaz de quererem fazer voltar atrás a Lei Áurea.
isso nós perdemos muitos documentos. E apesar de uma boa bibliografia que tem, nós ainda não temos a história completa do Holocausto que foi a escravidão no Brasil. Eu tentei dar uma contribuição aqui, senador, lendo as atas dos debates nesta casa durante os 10 dias em que se discutiu a Lei Áurea. A Lei Áurea entrou no Congresso no dia 3 de maio de 1888. E no dia 13, a Lei Áurea já foi assinada. Foram 10 dias, um prazo curtíssimo, quando a gente vê os debates de hoje sobre leis muito mais simples. E ali a gente vê aqueles que querem hoje, se tivessem vivo, quereriam esconder o que ali disseram. O que ali disseram, nem sempre na defesa explícita da continuação da escravidão, mas na ideia de que, embora devêssemos acabar a escravidão, ainda era cedo, porque se a escravidão acabasse, haveria tragédia na agricultura brasileira, que estava montada no chamado sistema servil de trabalho. E a escravidão acabou e não houve sacrifício da agricultura. Ainda houve um pequeno salto na economia com essa mão de obra livre que entrou no mercado. Nesse pequeno livro que eu fiz, senador Luiz, em que eu analiso as atas dos debates nessa casa entre os abolicionistas e os não abolicionistas, para não chamá-los de escravocratas, está claro como hoje o nosso debate se parece ainda. O senhor e eu mesmo, quando debatemos e defendemos os royalties de petróleo para a educação. E as pessoas dizem que precisam desse dinheiro para gastar em atividades suntuárias do dia de hoje. Prisioneiros do presente. Que esse dinheiro para ir para as crianças, esse dinheiro vai faltar para atividades de asfaltar uma rua ou outra. Não deixa de ter aquela relação que tinha naquela época entre os que queriam a abolição já e os que queriam esperar um pouco para evitar a tragédia de um país sem trabalhadores, porque eles livres iam embora e não iam querer mais trabalhar. Ontem, aquele gesto de juntar todos os ex-presidentes, de assinar uma lei que cria uma comissão que vai ter um prazo de 2 anos para apurar a verdade da história desse país, eu creio que foi o ponto máximo, talvez, da democracia brasileira. Tivemos outros grandes avanços. Tivemos o avanço do Plano Real, que não pode se dizer que não foi um dos grandes saltos da história desse país, acostumado por décadas com uma moeda que não tinha nenhum valor de troca permanente, de repente passar a acreditar numa moeda. Foi importante a criação de Fundef, a ampliação dele depois de Fernando Henrique pelo presidente Lula para o Fundeb. Foram importantes, sem dúvida alguma, as decisões de ampliar a Bolsa Escola, transformando em Bolsa Família, para fazer uma política generosa, ainda que não revolucionária, ainda que não transformadora, ainda que não um gesto de justiça, porque generosidade não é sinônimo de justiça. Generosidade é uma prima da justiça, mas não é sinônimo. E os dicionários são ricos nas diferenciações familiares que eles fazem entre palavras soltas, palavras com irmãs, que são os sinônimos, palavras com primas, por semelhança, e palavras até antônimas, inimigas umas das outras. Ontem a gente viu que esse Brasil pode ser republicano. Mas não basta nos acostumarmos com algumas coisas, falta muito. Para ser republicano, vai ser necessário levar em consideração a tortura permanente que pesa sobre 14 milhões de brasileiros adultos que não sabem ler. Não saber ler é ser torturado. Tortura não é só colocar um cigarro, não é só colocar num pau de arara. Tortura é fazer com que a pessoa esteja na rua sem saber o que está acontecendo ao redor, porque não sabe ler. Tortura é deixar uma pessoa caminhar sem ler, que tem um cachorro bravo na frente. Ou alguém num andaime de construção andar sem ver escrito, cuidado, adiante tem um abismo. Isso é tortura. Por isso eu defendo que um programa de erradicação do analfabetismo no Brasil tem que sair do Ministério da Educação e ir para o Ministério do Direito Humano. O Ministério da Educação, ele pensa em como alfabetizar. O Ministério dos Direitos Humanos pensaria em como erradicar o analfabetismo. É uma perspectiva diferente.
Um trata como uma questão de educação, como é a alfabetização de crianças. O outro trata como um gesto de acabar com a tortura do analfabetismo. Nós precisamos fazer com que as escolas desse país sejam iguais para todos. Nós precisamos acabar com a tortura que todas as noites estamos vendo na televisão de pessoas doentes que não conseguem ser atendidas. Tortura não é apenas quando algum malvado, bandido, toca no corpo das pessoas. Também a tortura quando uma pessoa é tocada pela própria natureza no seu corpo com uma doença e nós não lhe oferecemos os instrumentos necessários para tratar. É tortura, sim, uma mãe com a criança no colo sem ser atendida, como nós estamos vendo todos os dias na televisão à noite. Então, ontem nós tivemos a Comissão da Verdade para apurar os crimes dos 21 anos do regime militar. Eu nem diria dos 21, porque nos últimos já não havia esses crimes. Havia o autoritarismo, havia falta de democracia, mas não havia já esses crimes que vão ser analisados. Mas é preciso ir além. É preciso uma comissão da verdade para apurar a corrupção. Temos que passar a limpo a história da corrupção no Brasil. É uma maldade também, é uma falta de ética. E a gente não pode esquecer que tudo isso é preciso. Mas, por enquanto, vamos apurar bem aqueles crimes que foram cometidos contra a pessoa humana durante o regime militar. E vamos reconhecer que a presidenta Dilma ontem viveu um grande momento do seu período. Pelo republicanismo de juntar ali todos os presidentes, pela sensibilidade de reconhecer cada um o papel que ele teve e sem fazer nenhuma demagogia, porque o que ela reconheceu de cada um daqueles, eles fizeram. Por tudo isso, eu quero aqui saudar a presidenta pelo que fez, dizendo o meu orgulho de ter estado ali como brasileiro, que esteve do lado dos que sofreram, mas, ao mesmo tempo, dizer que ainda falta muito para que não apenas a verdade e a generosidade existam no Brasil, também a justiça. Era isso, senhor presidente, que eu tinha